Olá, pessoal. Como vocês estão? Como foi essa passagem, né? Estamos aqui gravando o nosso primeiro podcast de 2023, um podcast que inicia o ano, um ano diferente, né? Um ano que a gente vai ter aí desafios de todos os tipos, né, da nossa vida. E vocês aqui nos acompanham, sabem que o nosso objetivo é oferecer um conteúdo que possa contribuir na sua jornada profissional e pessoal. Hoje nós vamos contar aqui com a presença da Sandra Simões, uma amiga, uma pessoa que eu admiro muito, muito inteligente, é uma pessoa que tem uma capacidade de abrir a cabeça das pessoas, né? Foi professora, então tem uma capacidade de comunicação muito grande e um conhecimento riquíssimo que vai ajudar muito a gente agora nesse tema que é uma gestão do tempo, gestão de agenda e produtividade, né? Olhando principalmente para os desafios do nosso próximo ano. Então, eu convido aqui, Sandra, por gentileza, para entrar na nossa sala. Olá, Sandra. Olá. Prazer estar aqui com você, Ivo. Um prazer poder falar para a sua audiência, as pessoas que te seguem e que começam a te seguir neste momento, se assim o for, né? Às vezes as pessoas caem assim no tema, leem o tema e vem o vídeo. Então é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, Sandra. Pessoal, eu normalmente peço, né, para a Sandra se apresentar aqui. Ela tem uma história profissional muito bonita, para a gente depois entrar no nosso tema. Sandra, conte um pouco da sua jornada, por favor. Bom, eu sou de formação professora de língua portuguesa, educadora. Passei mais de 30 anos dentro de sala de aula. Em 2017 eu me aposento e trazendo uma bagagem de muito estudo na área da criatividade, da neurociência, da psicologia positiva, da neurolinguística e da inteligência emocional, além de praticar desde os 18 yoga. Aqui é a minha grande paixão e entendo ser as práticas do yoga, hoje contempladas pela neurociência, eu entendo ser um grande caminho para as pessoas se encontrarem e serem mais felizes no seu dia a dia. Eu me aposento e passo por uma segunda etapa da minha vida profissional, que é trabalhar com alta performance. No começo, me dedicando a meus alunos, e depois isso foi migrando, porque o leque vai se abrindo na vida, é assim para todo mundo, quando a gente quer muito fazer alguma coisa, e foi se abrindo, eu fui atendendo pais de alunos, depois entrei para o mundo corporativo, fiz treinamentos em algumas empresas, inclusive dentro de escola, e me especializei na mentoria de gestão do tempo e alta performance. E nesse caminho eu foquei na organização da rotina diária, porque a minha prática de professora me ensinou que é o dia a dia que faz realmente que as pessoas cheguem onde elas querem chegar. Que nós temos que sair do campo das ideias, do desejo e focarmos no campo das ideias, das ações, da rotina diária. Então, hoje, eu sou mentora de gestão do tempo e alta performance, estou gestora de gestão do tempo e alta performance com foco na organização da rotina diária, mas não abandonei minha vida de educadora de língua portuguesa, que também é um caminho que eu gosto muito de percorrer. Então fica aí, minha jornada. Sandra, e eu assim, admiro muito essa sua jornada, que você soube construir, né, um novo pavimento depois, né, de ter saído da sala de aula, ajudando e continuar, né, você continua ajudando, né, pessoas, profissionais e adolescentes, ou crianças, ou adultos, nessa jornada que se ensina pouco, né? Eu tenho uma percepção, você pode até comentar isso, mas as pessoas aprendem a trabalhar de uma forma muito difusa, e trabalham inventando um método ali que pode ser mais eficiente em alguns casos ou menos eficiente no outro, né? E obviamente gerenciando a agenda. Mas quando você tem um bom tutor, e pode ser um tutor como você, um tutor profissional em alguma instituição que a pessoa trabalha, isso influencia muito a vida inteira da pessoa, né? Porque tem gente que sabe administrar muito bem uma agenda e as prioridades, e tem gente que vive uma vida psicodélica, né? Então, eu vejo isso esse ensinamento que você dá, essa tutoria é fantástica, né? Mas hoje as pessoas não aprendem isso naturalmente, né? Então, como é que você vê isso, né? Você acha que isso, ou em algum momento isso vem de forma mais natural, ou precisa de uma referência ou um modelo de trabalho? O assunto da conversa para muitas
para muitos lados, para muitos caminhos, muitos vieses. Mas, assim, eu gosto de começar sempre com o sonho. Por incrível que pareça, Ivo, as pessoas não sonham. Elas têm um pequeno objetivo, mas sonhar grande, ver longe, elas não fazem isso. A maioria, por uma questão do nosso cérebro reptiliano, que sempre nos puxa nas nossas sensações para a lei da sobrevivência, as pessoas, na grande maioria, estão presas na sobrevivência. A sobrevivência são as práticas diárias de necessidades com afrontamento. Então, você tem de demandar um esforço para você conquistar o seu alimento que fará com que seu corpo sobreviva. E isso, quando as pessoas não pensam, não se abrem, não refletem, não dialogam, elas vão reduzindo essa capacidade que nos diferencia dos outros seres de imaginar, de sonhar, de desejar longe. E quando a pessoa não consegue ver longe, o que acontece? Ela fica presa só aqui, mas não num aqui refletido, num aqui com clareza, não, num aqui só na sobrevivência. Então, eu acordo cansado, eu passo o dia lutando, eu termino o dia cansado, minha noite de sono não é boa. E foi pensando nisso, constatando isso, lendo muito sobre isso, e não são palavras minhas, não é algo que surgiu da minha mente, mas é fruto, né, conhecimento que eu adquiri através de estudos que pessoas no mundo inteiro estão hoje aprofundando e dizendo, há um caminho para sair disso. E o caminho para sair disso é quando você consegue olhar à distância e conseguir definir passos para chegar aonde você quer. Sandra, mas você fala de sonhos, você poderia me dizer, e sonho às vezes é impossível. Mas muitas vezes a gente não sabendo que é impossível, como diz Mark Twain, a gente chega lá. Por quê? Porque a gente vai trazendo para o dia a dia alguns passos que vão nos levando. E às vezes esse chegar lá não é você conseguiu chegar à Lua, não é isso. Mas você conseguiu fazer coisas que talvez você fizesse se você estivesse na Lua. Contemplaria mais o planeta, me sentiria mais realizado. Então você faz ações que trazem essa sensação. Não sei se eu fui muito clara aí na sua pergunta, mas o viés é esse. Para você se organizar, precisa olhar a longa distância. Olhando a longa distância, com clareza, você intuitivamente, acredite, até intuitivamente, vai conseguindo perceber pequenos passos que você tem ânimo, disposição e motivação para caminhar em prol daquilo que você almeja. Não, perfeito, super, porque assim, como é que você vai conseguir estabelecer uma jornada de planejamento e produtividade se você não sabe para onde você está indo? Eu acho que um primeiro passo é muito importante a direção, né? E eu tenho, sabe, primeiro que eu concordo com tudo que você fala, porque a gente já há muito tempo vive isso lá na empresa, na SG4, de sempre discutir o futuro, né? Para onde vamos, o que a empresa quer construir nos próximos anos. E eu provoco muito a equipe da SG4, né, todos os profissionais aqui da gente, para nós juntos olharmos para o futuro, para onde a empresa quer chegar. E isso nos ajuda muito a tomar decisões hoje de presente para essa jornada. E eu acho que essa prática, também executada individualmente, né, cada uma das pessoas, eu como profissional, a Alessandra, que está aqui atrás, nos ajudando aqui na comunicação, pensando dessa forma, todos os consultores da equipe, né, que hoje trabalham, eu sempre estimulei muito eles a isso. E estimulo os nossos clientes, porque quando eu estou, Sandra, trabalhando com planejamento estratégico, isso acontece muito, em empresa grande, fatura 400 milhões, 500 milhões, e você fala, como que vocês vão estar daqui a 10 anos? Somente no conceito de sustentabilidade. O que você vai ter já desenvolvido nos aspectos ambientais, sociais e governança? Muitas empresas não sabem. E você vê, são empresas que têm 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 colaboradores. Tem empresa que ainda não construiu esse cenário ainda. E eu acho que sem este cenário, você tem dificuldade de produzir mais, de você caminhar seguro e de você ter mais produtividade, por exemplo. Concordo plenamente. E dentro desse conceito,
Vamos falar um pouco sobre a prática, né? Sabendo para onde vai, né? Você tem aí, vamos colocar essa premissa que o profissional, a pessoa sabe para onde ele está indo. Como que é trabalhar uma agenda, Sandra? O que você fala sobre organização diária? Fala um pouco sobre isso, assim, para o nosso ouvinte aqui. O indivíduo, ele precisa entender que se ele não estiver organizado, se ele não sabe refletir e pensar onde ele quer chegar, ele não consegue viver isso no todo. Então, quando ele vai para o trabalho, ele só executa as ações que estão a ele atribuídas. Mas ele não consegue sentir a força que tem, o poder social da pequena ação dele, em prol desse projeto maior que é a empresa. Então, quando eu falo de agenda, e aqui nós estamos falando para um canal que trabalha, né, estamos nos dirigindo a pessoas que estão dentro de empresas, né, nós estamos no pilar do trabalho. Então, quando você está no seu pilar do trabalho e você pega a sua agenda, você entende que na sua agenda só tem que ter compromisso de trabalho. Então, 99% das pessoas na agenda só anotam os compromissos de trabalho. E elas se esquecem. Então, por onde nós começamos? Nós começamos pelo pilar do eu na agenda, que é a hora que a pessoa acorda, a hora que ela dorme, quais são as refeições que ela faz, quanto tempo essas refeições levam dentro do tempo que ela tem de trabalho e quais são as pausas dela. Temos de começar por aí. Por quê? Porque se você não fizer essa pecinha aqui, estar em harmonia, com certeza, quando ela está dentro do todo, que é da empresa, ela não vai conseguir executar bem o trabalho dela. Inclusive, ela vai ficar só naquilo que foi a sua primeira pergunta e que eu respondi. Eu estou aqui trabalhando para a minha sobrevivência. E não eu estou aqui em prol de um objetivo maior. Então, o trabalho que eu faço muito quando a pessoa começa a agenda e ela já faz essa parte, ó, identifiquei a hora que eu durmo, a hora que eu acordo, as reflexões pertinentes a isso, que são muitas, né? Durmo tarde, acordo muito cedo, minha qualidade de sono não é boa, aí horário de alimentação, muitas vezes a pessoa não se alimenta, aí horário de quantas vezes ela se hidrata, ela nem se hidrata. Então, o corpo começa a falhar e ela não percebe. Bom, ela resolveu essa questão. Aí, qual é o segundo passo? Quando a angústia da pessoa, quando a angústia daquele grupo é o trabalho. Trabalho absorve muito meu tempo, trabalho isso, trabalho aquilo, e a pessoa até gosta. Ela estudou para fazer aquilo, ela é um médico, trabalha num grande hospital, um educador, está numa ótima instituição, um administrador numa empresa incrível, né? Alguém, um engenheiro numa linha de produção, desenvolvendo um projeto muito bacana, está agoniado, está desencantado, enfim, ele está o tempo todo reclamando de estar ali e ele estudou para aquilo e no fundo ele até gosta. Por quê? Porque ele perde a noção social do trabalho dele. Eu fiz um trabalho bem interessante numa seguradora. Sim. E o comercial, ele tem que trabalhar de uma seguradora, ele tem que captar, ele tem de ir até o corretor, ele tem de voltar, ele tem que fazer o trabalho operacional aqui, então ele precisa sair, ele precisa voltar. E eles estavam bastante angustiados, com muita demanda de trabalho, e nós fomos trabalhar a gestão do tempo deles e o uso da agenda. E uma das questões, assim, que eles não se davam conta, né, é dessa... Por que eu vendo seguro? Olha, você sai daqui para vender seguro, para um corretor que vai vender para o consumidor final. E você volta, você consegue efetivar essas propostas de seguro. Você já parou e pensou o quanto é importante, socialmente falando, esse seu trabalho de entregar seguro para as pessoas? Não, é legal, não é importante, dentro de uma seguradora é bacana, tal, mas... E aí?
E o que é seguro? Seguro traz o quê? Que palavra seria sinônimo de seguro? Segurança. Vocês estão entregando segurança. E nós fizemos um trabalho incrível de entender a dimensão social que é o que o indivíduo estava fazendo ali dentro daquela empresa. Ivo, você não faz ideia do que essa tomada de consciência ela trouxe para as ações das pessoas que ali estavam. Legal. Porque quando você se empodera dessa missão maior, né, desse objetivo maior da empresa, que é isso mesmo, é trazer segurança, e realmente traz, e realmente nós precisamos nos sentir seguros. Se você pensar lá na pirâmide de Maslow, né, não vamos entrar aqui na definição dela, mas a base da pirâmide do Maslow são as necessidades fisiológicas. Acordar, dormir, excretar, né, se hidratar, enfim, cuidar da sua vida sexual. Aí o segundo degrau da pirâmide de Maslow, segurança. Se você não tiver, se você não passar pelo degrau da segurança, você não chega aqui. Então, quando você se dá conta da dimensão social do seu trabalho, se você é uma doméstica, a importância de você cuidar do bem-estar da casa daquela pessoa, né? Você está cuidando da energia da casa daquela pessoa. Quando ela é um engenheiro e você cuida de fazer um bom trabalho, um engenheiro automotivo, por exemplo, cuida de fazer um bom trabalho, olha aquele veículo, vai trazer prazer, vai dar condições de um bom trabalho, né? No caso de fazer um veículo de trabalho, enfim, né? Qualquer trabalho possui uma dimensão social. Então, se você começa pela agenda, pensando na sua fisiologia, daí você vai para aquilo que é o seu trabalho. E aqui nós nem estamos listando compromisso, nós só estamos refletindo sobre a dimensão social do seu trabalho. Aí sim nós vamos para os compromissos. Ok. Então, você pensou em você, vamos para os seus compromissos. Aí, qual é o segundo passo? O segundo passo desse compromisso é, nós fazemos agenda para registrar compromisso, mas gestar imprevistos. Então, há um momento, né, do treinamento todo, em que eu falo, Sandra, mas você orienta a gente a fazer agenda para saber que o que eu coloquei na agenda não vai acontecer? Exatamente isso. Sim. Nem sempre. Pode até dar certo. Olha, eu não sei você na sua, mas eu na minha, talvez de 30 dias na semana, 1, 2, 3, aconteceu exatamente como eu havia ali planejado. Os outros dias todos tem imprevisto. Tem emoção, concordo. Porque a vida é um organismo vivo, é vida. Sim. E eu estou ali naquele movimento. Mas, quando eu listo com clareza, consciência, os meus compromissos, quando dentro desse meu compromisso eu cuido da máquina que vai executar esse compromisso, e aqui nós estamos falando de uma partezinha só, tá bom? Mas é para também, não vamos dar um curso, como eu disse, olha, esse assunto demanda muita coisa, teríamos que fazer muitos e muitos podcasts, mas quando você consegue fazer isso, o que você traz para a sua mente? Você traz uma clareza grande daquilo que você precisa fazer. Então, por isso que eu sugiro uma agenda semanal, porque você tem uma clareza a longa distância. Quando a gente ajusta isso, o nosso cérebro entende que ele está em zona de segurança. Olha como a gente volta com frequência ao degrau da pirâmide do Maslow. Quando você está lá em zona de segurança e vem um imprevisto, olha, você tinha uma reunião muito importante e furou o pneu do seu carro. Você está ali, precisa resolver, você precisa consertar e demanda tempo. Não vai dar tempo de chegar na reunião. Se você tem a visão do todo, o que você faz? Claro que você vai ficar ansioso, mas a sua ansiedade não vai trazer pânico. O teu cérebro sozinho, ele vai conectar os pontos e ele vai dizer, poxa, mas eu posso ligar para fulano posso me substituir neste momento. Não, eu posso ligar para a própria pessoa e sugerir a data tal, porque aquele compromisso não é tão importante, eu posso passar para outra semana. Aí você fala assim, nossa, eu tive um insight. O que é um insight? O insight as pessoas pensam que é uma bênção divina ou uma fala do além.
Nada disso. Insight nada mais é do que associação e relação com base naquilo que você tem conhecimento, e daí você entrega. Porque se você não tiver conhecimento e não conseguir fazer associação e relação, você jamais vai conseguir entregar. Então você fica lá e não sai do lugar. Então, a agenda é para fazer você, diante do imprevisto, não se entrar em pânico, gestar a sua ansiedade e daí sim entregar com clareza a resolução daquilo que para muitos poderia ser o fim da jornada. Para você não, é só um passo que precisa ser ajustado. Então, esses 3 elementos, eles são fundamentais para você começar a gestão da sua agenda. Perfeito. Não, estou falando, você me desculpa, você vai me cortar, hein? Achei fantástico. Tenho já uma pergunta, uma curiosidade para te perguntar. Eu já fiz alguns estudos, Sandra, sobre gestão de agenda e procuro trabalhar minha agenda aqui com os meus compromissos. Eu acho que o sono, e você falou, eu não modulava dessa forma, né, assim, do eu primeiro. Mas, por exemplo, o sono, alimentação e atividade física é uma coisa que eu acho que a gente não tem que priorizar sempre na nossa agenda, né? Porque é a continuidade da nossa saúde física, mental, para a gente ficar bem, porque é isso que vai dar continuidade, né? A nossa máquina padece, a nossa fisiologia, né, nosso físico, se a gente não estiver tendo bom sono, boa alimentação e atividade física. Isso normalmente eu procuro colocar no meu dia a dia aqui. E os compromissos, aí quando entra em compromisso, eu já fiz alguns treinamentos que dividem, de certa forma, lá o que é urgente, o que é prioritário, o que é importante, o que é trivial. Cada um dá um nome aí para essa ação de compromisso. Como é que você faz essa divisão? Você tem um jeito de trabalhar ela, ou um nome desse tipo de compromisso? O que é essencial, o que é prioritário? Você ajuda as pessoas a pensarem nessas diferenças de compromisso? Sim. Trabalhamos as prioridades. O que é necessidade, o que é prioridade e o que é urgência. Legal. E muitas vezes, assim, você falou de sono, vou começar a falar de prioridade falando de sono para você. Então, prioridade é aquilo que para aquele momento, para que aquilo que você precisa realizar naquele dia aconteça, você tem uma prioridade. Por exemplo, você vai lavar louça, né? Prioridade, alguém lava louça sem buchinha, sem detergente? Sim. Sem água? Sim. Não. Então, a prioridade, eu preciso amanhã lavar louça. Qual é a minha prioridade? Ter a buchinha, ter o detergente e ter água. Porque se não tiver água, então verificar se ali tem água. Então, a prioridade é aquilo que precisa acontecer. Né? Veja, não estamos falando de projeto, não estamos falando de objetivo, não estamos falando de meta de curto e longo prazo, não é disso. E muitas vezes as pessoas confundem isso com prioridade. Prioridade tem que ser trazida para o dia, em prol de onde você quer chegar. Thomas Edison, eu gosto muito de citá-lo. Thomas Edison, ele tinha um desejo muito grande de criar. Ele precisava criar. E aí, ele viveu numa época em que não tinha energia elétrica. O querosene era muito caro. A vela acabava. Então, o querosene também acabava. Eu tenho que ter quanto aqui de querosene para que não acabe. Então, e ele tinha necessidade de estar produzindo o tempo todo. Surgiu uma prioridade. Eu preciso estudar para ter luz intermitente. Olha só. Sim. Então, quando você tem um objetivo maior, você tem uma meta, você tem que trazer para agora a resolução. Então, isso é uma prioridade. Eu falei que ia falar do sono, então volta lá. A pessoa quer ter o corpo, a máquina, o templo funcionando bem para executar as ações. Ok. Ela precisa dormir melhor. Uma técnica de uso de agenda que faz com que você durma melhor. Amanhã, quais são as minhas 3 prioridades para acontecer aquilo que eu preciso que aconteça? Amanhã eu tenho um podcast com o Ivo.
Uhum. Ok, essa é a minha prioridade do dia. O que eu preciso fazer para que este momento aconteça? Eu tenho que mexer na parte técnica, pelo menos. A minha iluminação tem de estar aqui, né? O meu ambiente tem de estar adequado, e eu tenho que garantir que eu fisicamente esteja bem e concentrada para poder responder com coerência as perguntas que o Ivo vier a me fazer e que eu possa entregar o maior valor possível desse conteúdo para quem nos ouve. Então, eu preciso me preparar. Eu escrevi isso na minha agenda, que a minha prioridade era o encontro com o Ivo. A minha prioridade era deixar na minha agenda espaço para preparação para esse encontro. Uhum. E a minha prioridade era, olha, eu não posso, como é próximo do almoço, eu não posso, no caso a nossa gravação, não posso deixar de me alimentar com adequação. Então, vou ter meu alimento adequado, eu tenho um tempo para essa alimentação adequada. Ok. 3. Quando você lista todo final de dia a prioridade para o dia seguinte, você faz o que para a sua mente? Você traz clareza para ela e serenidade. Até porque, se você for uma pessoa criteriosa, se você for uma pessoa que minimamente busca fazer as coisas bem, você não vai colocar que no dia você tem 15 prioridades. Porque você vai saber que, logicamente, isso não é viável. Não vai acontecer. Então, você treina neste momento a seleção. Você treina neste momento a escolha, a tua mente entra num processo de serenidade, clareza, coesão, coerência e calma. Então você garante, você dá um ambiente para ter uma melhor noite de sono. Mas é claro que aqui eu estou ilustrando a questão da prioridade, da necessidade e da urgência. O que é a urgência? Urgência é aquilo que acontece no dia. Olha, você tinha programado lavar louça. Você verificou, tá tudo bem, mas veio uma urgência. Estourou um cano de água no apartamento de cima, ou se você mora em casa na rua, não tem água. Tá comprometido. E aí? Se você dormiu bem, se você tem clareza do seu todo semanal, se você sabe onde você quer chegar, com as ações que você tinha programado no dia, você faz. Você fica ansioso, é difícil, né? Você vai ter que demandar esforço, mas você não entra em pânico. Perfeito. Uhum. Né? Mas você consegue fazer uma cirurgia, eu trabalho com médicos também, né? Dou mentoria para médico, e aí vai para uma cirurgia, mas executa bem, embora a vida, o social, né? A vida pessoal, o social, a família, enfim, o pilar do conhecimento tem uma prova no final da noite. Embora tudo isso, ele consegue ir para a cirurgia e executar uma cirurgia de forma coerente, coesa, uma boa cirurgia e trazer benefício físico para o paciente dele. Ok? Você sabe, né, Sandra? Você contou uma coisa que eu estava me vendo aqui. Eu tenho um ritual. Eu acho que é legal falar aqui, né? Um exemplo meu. Eu me encontro muito com executivos, né? Então a gente vai fazer a apresentação da SG4 para uma empresa. É uma oportunidade de ouro, assim, né? Eu falo, a gente tem aquela oportunidade para falar bem, de forma objetiva, de forma coerente, falando da nossa experiência, para a gente tentar entrar naquela empresa, uma nova empresa, e prestar serviços, né? Hoje é difícil você conquistar novos clientes. Existem muitas outras empresas, que eu nem chamo de concorrentes, existem outras opções. O mundo é repleto de opções, o mundo é repleto de opções. Então, para aquela empresa olhar para esse G4 e falar, poxa, essa empresa pode me ajudar, me manda uma proposta de trabalho, é um privilégio muito grande quando a gente consegue a reunião com o executivo, ou com o proprietário, ou com uma comissão ali de gestores. Né? Quando eu tenho esses eventos, eu durmo bem, eu já porque normalmente é em São Paulo, é Rio, tem que viajar, eu já programo o meu sono, porque eu sei que eu tenho que estar descansado no outro dia, para ter clareza nas ideias. Se eu chegar lá cansado, isso interfere. Eu faço um gerenciamento de risco, vamos supor que seja em São Paulo, eu vou ter que pegar marginal, tudo, então eu saio muito mais cedo, já programo onde eu vou estacionar meu carro, já pesquiso onde o carro vai ficar, se é no prédio do cliente ou se é em volta ali, para não chegar e ficar procurando lugar, para que
eu consiga, de alguma forma, fazer com que esse evento tenha uma realização melhor possível. Então, eu procuro essa programação. Você usou alguns exemplos que se encaixam muito nessa minha preparação. E muitos já falaram, pô, você é meio obsessivo com isso, né? Você pesquisa onde você vai, você... Não, eu olho sim o local para evitar que as emoções da vida me tragam ali uma questão. Eu conto uma história interessante, Sandra. A primeira vez que eu estive em São Paulo, com 20... Eu tenho 48, eu tinha 25, 26 anos. E naquela época, há 20 anos atrás, a gente não tinha o Waze, não tinha o Google Maps. Esse tamanho aqui, Você tinha que preparar a sua jornada dentro de um mapa de São Paulo, que era um livro dessa grossura. Então, quem já teve lá o guia São Paulo, e você possivelmente já viveu isso, era um caderno dessa largura aqui, que você ia o nome da rua, ver o quadrante que estava lá e a página, ir até a página e estudar uma rota para chegar. E eu lembro numa minha primeira reunião com uma empresa muito grande, que foi a Telefônica, um projeto muito legal na minha época de mais jovem ali, quando a Telefônica estava entrando pegando a Telesp e fazendo todo o projeto de ampliação deles. Eu lembro, Sandra, que eu tinha que chegar numa reunião 9 da manhã. E eu me programei errado. E eu me programei, eu morava já em Campinas, e eu tinha que chegar lá, imagina, eu me perdi, porque o Waze não me levou no lugar certo. Eu peguei uma rotatória e acabei caindo errado. E eu cheguei atrasado na reunião, suado, assim, nervoso. E eu lembro que o meu gestor, na época, não falou nada, deixou eu entrar na sala, tudo. Mas depois que saiu de lá, ele me deu uma atropelada, falou assim, olha, se você não tem competência para gerenciar o tempo, para chegar numa reunião dessa importância, com uma certa antecedência, você nem tem que continuar nisso que a gente faz aqui, que é trabalhar excelência, gestão. E aquilo me marcou muito, eu muito jovem, né? Então, depois daquele evento, eu me preparo de uma forma muito mais estruturada, obviamente sem marcar muitos compromissos no dia, porque se você marca muita coisa, você não executa, mas foi na pele, né, suada ali, e dentro de um evento que eu tive, que me fez pensar dessa forma, né? Então, concordo muito com você. Para você programar alguns eventos que são realmente urgentes, ou importantes, ou relevantes na tua agenda, existe uma preparação anterior, né? Então, acho isso muito certo, muito coerente, e eu uso isso no meu dia a dia. Porque... Que legal, parabéns. A experiência da vida, né? E hoje a gente entende isso como ciência. O quanto você fazendo isso, você se dedica mais, você está mais em estado de presença, né? As pessoas falam tanto desse estado de presença, ficou bonito falar isso, né? Estado de presença. O que é isso? Isso nada mais é do que uma pessoa que gesta bem o seu tempo, uma pessoa que sabe fazer boas escolhas, sabe selecionar, sabe escolher. É isso. Você só conquista estado de presença se você consegue estar com a mente ali, presente, para fazer aquilo que você precisa. Não, imagina você ali, né? Quanto sentimento de culpa você estaria acumulando ali, estava acumulado, e desespero, e como que eu vou ser julgado, porque a gente sempre se preocupa com o olhar do outro sobre nós. Imagina quando a gente mesmo já está claro que a gente não fez da maneira certa. É por isso que o medo dentro das grandes empresas está tão frequente dentro das pessoas, né? Ah, mas eu tenho medo, eu não falo o que eu penso porque eu tenho medo do que vai acontecer. Então, vamos lá, vamos trabalhar seu medo. Vamos ver como é que está a sua rotina. Nossa, assim, Sandra, eu vou trabalhar meu medo, ver como está a minha rotina? Vamos lá, você está excretando direitinho? Né? Tem feito xixi, tem feito cocô direitinho? Você está comendo? Como são as suas pausas? Você faz pausa, Sandra? Pelo amor de Deus, você está falando de pausa. Você não sabe onde eu trabalho, você não conhece meu chefe. Não, deve estudar muito isso. Né? Nossa, o tempo todo você não faz ideia. Então, muitas vezes, quando se fala em gestão, bom, tem duas vertentes. Gestão do tempo e alta performance, a palavra é bonita, expressão linda. Aí vem para a mentoria, ou vou eu fazer, né, uma explanação sobre esse tema. E daí eu começo a falar dessas coisas pequenas do dia a dia, e a pessoa, mas como que isso vai impactar, Sandra? Se você soubesse a quantidade de e-mail que pipoca, o meu chefe diz lá o que eu tenho que fazer, aí depois eu chego, vou começar a executar e começa a pipocar. Isso aqui é agora, tá? Isso aqui... E aí... Como que
você quer que eu não fique ansioso? Como que eu vou administrar isso? Você vai ter a opção de não fazer aquilo? Não, né, Sandra? Então, é reorganizar aquilo que é o que precisa ser reorganizado. Porque se você entrega aquilo que te foi solicitado bem, é claro que a cobrança daquilo que naquele momento não foi solicitado, mas você tem registrado, você tem anotado, você tem como mostrar. Acontece muito isso no mundo do trabalho público. Sim. Como eu faço, né, já tive a oportunidade, né, de trabalhar com pessoas de departamentos públicos, eles fazem muito sob demanda. Chega, faz, mas não tem nada registrado. Sim. Então, a rotina diária deles não é registrada na grande maioria, né? Agora, os meus mentorados vão divulgando isso e, de repente, de vez em quando eu ouço uns comentários, Sandra, agora é resolvido. Não se lista as ações. Então, do funcionário público que vai trabalhando com demanda e ele tem uma base, uma linha que ele também precisa executar, então, o que ele faz? O que eu oriento? Gente, agenda é para isso. Isso não, Sandra, mas eu tenho a minha agenda pessoal e tenho a minha agenda do trabalho. Não, traz junto. Traz junto. Traz a sua agenda pessoal e do trabalho junto. Perfeito. Por quê? Porque aí você vai ter que mostrar que existe horário de almoço. E se você não executou, no final da semana, você tem que mostrar para o gestor que você não executou o horário de almoço. Mas a sua agenda é sim. Eu digo que a nossa agenda não é diário. Diário você pode até pôr cadeado. Agenda não. Agenda não é lugar para você escrever impressões suas, emoções suas. Não. Agenda é local público. Então, Sandra, assim, e voltando a esse assunto, né, também da questão de agenda e de como a gente pode gerenciar melhor essa questão, né, dos imprevistos, né, que a gente estava falando um pouco aqui também, tendo uma eficiência de agenda, a gente também se torna mais produtivo. Então, eu queria fazer a ponte agora já com você sobre também produtividade, né? Então, a gente, como você desenhou muito bem, né? A gente consegue fazer ali o que é urgente, o que é importante, a gente faz ali a nossa a distribuição, né, das nossas agendas e também dos imprevistos que podem aparecer para a gente conseguir gerenciar tudo isso. E que dica que você dá, ou que método que você pode iniciar aqui uma conversa rápida sobre produtividade? O porquê que esses dois temas têm conexão? Explica um pouco para a gente, assim, essa questão da agenda com produtividade. Como é que isso se encaixa? Quando se fala em produtividade, o que vem num primeiro momento para as pessoas, e que é fato, que é assim, é só a comprovação da produtividade, é resultado. Perfeito. Qual foi? Olha, eu tinha de vender tanto e eu vendi. Então, é resultado. Eu tinha de fazer tantas peças e eu fiz. É resultado. Então, eu fui produtivo porque eu entreguei. Mas, se você se aprofundar um pouquinho nisso, e você vai perceber que não basta entregar. É entregar com qualidade. É entregar sem que quem executou o processo da produção não esteja no fim do poço. E o recomeçar para uma nova produtividade seja comprometida com o estado em que o indivíduo estava para chegar até lá. Então, a primeira reflexão que nós temos que dizer é isso. Porque você, Ivo, você não capta uma empresa. Você vive captando empresas. Você não faz um treinamento, você vive fazendo treinamentos. Em cada treinamento você se esgotar, o que vai acontecer com o próximo? Porque muitas vezes eu acho até que você deve fazer. No período da manhã você fez um, no período da tarde você fez outro. No final daquele segundo treinamento você está captando um cliente, né? Ou resolvendo uma questão. Imagina se você termina o dia, todo dia, num ponto de estafa absurda. Então, esse já é o primeiro conceito de produtividade que a gestão do tempo e alta performance na organização da rotina diária trazem. Durante o dia, como eu posso ser produtivo, entregar o que eu preciso e não terminar o dia acabado, morto.
Que as pessoas dizem, nossa, hoje eu tô morto. E às vezes tá mesmo. Em vários sentidos, inclusive. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Como que eu posso fazer isso? Deixando a sua mente focada e atenta. Muito bem. Atenta e focada são coisas diferentes. Atento, nós estamos o tempo todo. Você está atento. Atento à minha imagem aqui, às minhas respostas, à minha gesticulação, às minhas expressões faciais, tudo ao seu entorno, porque de repente aí no seu ambiente está acontecendo alguma coisa, está atento. Focado, quando você administra essa atenção e você escolhe o ponto nesse momento para colocar o seu foco, que é na conversa comigo. Então, se algo estourou, você ouviu um ruído, um estalido, aí você consegue manter a sua atenção em mim, o seu foco em mim. Isso é foco. Isso é produtividade. Quando você consegue isso, ter consciência da sua atenção, mas não tirar o seu corpo, a sua mente, daquilo que você precisa fazer naquele momento, o que acontece? Você termina o dia, você faz várias coisas, mas não termina morto. E aquilo que você fez naquele momento tem excelência. Uhum. A não ser que seja, né, algo muito grande. Aí é permitido, a mente, ela vai. Ela vai mesmo, e para você trazer, é muito difícil. Então, produtividade é isso. Vamos ampliar. E a produtividade do meu grupo? Depende da ação de cada indivíduo desse grupo. Então, o grupo tem que saber como é que nós conseguimos administrar a nossa atenção. Olha, tem tanta coisa que o cliente pediu, mas o treinamento que nós faremos, mas a entrega que precisa ser feita no final da semana é isso. Então, eu administro, tenho conhecimento de todas as outras atividades, mas consigo me encantar com aquilo que eu preciso fazer agora, neste momento. Eu consigo trazer conhecimento adquirido para fazer associação e relação para executar isso que está aqui. Assim você consegue ser mais produtivo. Eu gosto muito do budismo, eu sou católica, mas eu estudo muito budismo. E Lama Michel, que é budismo tibetano, ele é um lama do budismo tibetano, o qual eu ouço muitos ensinamentos dele, inclusive presencialmente, todas as vezes que está no Brasil, eu vou até ele. Legal. E ele veio agora há pouco tempo para cá, inclusive no final do ano. Ele sempre conta a história de alguém que pergunta assim, né, para uma pessoa de alta performance, no caso, um alpinista. A pessoa chega lá toda encantada, o alpinista está lá, e o alpinista, né, conseguiu subir o monte do Everest. E ele conta a história de que um dia um alpinista famoso recebeu alguém fazendo esta pergunta: como você conseguiu isso? Aí o alpinista diz para a pessoa: você sabe andar? Sei. Eu consegui. Então, dá o primeiro passo. É isso. Isso é produtividade. É quando você tem clareza na sua rotina diária, clareza na gestão da sua semana, do que você precisa fazer hoje. Aí você faz bem feito. O indivíduo que é produtivo, ele cuida de cada etapa com a mesma energia. Ele cuida de apertar o parafuso muito bem. Aí ele cuida de encapar aquilo, aí ele cuida de embalar, aí ele cuida de entregar. Então, isso é produtividade dentro daquilo que a gente chama o indivíduo fazendo bem cada passo da sua jornada. Eu não sei se aqui eu filosofei para você ou se eu fui prática na minha resposta. Eu entendo como prática, mas... Quero fazer um complemento, Sandra, assim, que é bem interessante. Aqui na SG4, imagina, a gente tem muitas entregas, por exemplo, técnicas. Mas uma coisa que eu coloco de uma forma muito clara e muito assim, concreta para a equipe é assim, quanto tempo demora para você finalizar um relatório de auditoria interna, por exemplo. Então, vamos supor, a auditoria interna é uma rotina nossa aqui. Eu vou lá na empresa, visito a empresa, área a área, faço minhas constatações, mas eu preciso uma hora documentar isso em relatório.
E um relatório escrito tem um formato específico, tem um texto específico para você documentar, por exemplo, uma não conformidade. Então, existe uma forma de escrever esse relatório. Quanto tempo demora para escrever esse relatório? E isso é importante porque se ele fez auditoria segunda, terça e quarta, e o cliente pediu na sexta, ele tem que entender que na quinta dele, ele vai precisar de 8 horas para documentar isso. Você tem que colocar foto, você tem que colocar o relato, você tem que colocar uma introdução, você tem que colocar uma conclusão. Existe uma estrutura desse relato. Você tem que colocar todas as evidências que você viu. Ah, eu vi aquele documento, a declaração do trabalhador estava certa, aquele registro de tal atividade estava bem colocado ou na pasta ou no local certo. Você tem que relatar tudo isso. E aí é muito comum, aqui nesse G4, eu peço para o profissional e falo assim, quando é que você me entrega isso? Ah, Ivó, deixar comigo quinta-feira. Eu assim, mas você vai trabalhar às noites? Não, quinta-feira eu faço lá, eu pego amanhã e rapidinho eu faço. Eu olha, você tem 3 dias de trabalho e eu entendendo pela minha experiência o tanto que demora, você vai conseguir me entregar na sexta-feira. E eu acho que a consciência de quanto tempo demora para fazer alguma coisa é a mesma coisa. Eu vou fazer o ovo mexido para você, vou te servir de almoço. Ou eu vou fazer um bacalhau, existe uma diferença significativa do que eu vou te entregar num prato naquele momento de almoço. Um eu preciso de 25, 20 minutos, outro eu preciso de algumas horas para conseguir entregar. Eu acho que tem gente, Sandra, que não tem isso de uma forma tão consciente e faz promessas e aí não é produtivo, porque se enrola, se embanana, tropeça nas coisas e não consegue entregar. Então, eu provoco muito aqui as pessoas assim, quanto tempo leva para fazer uma atividade? Tem atividades que demoram 2 horas. Eu, por exemplo, estou montando uma aula, e eu de vez em quando dou aula para algumas pós-graduações, me convidam aqui. E aí eu tenho que preparar essa aula. Então eu tenho 16 horas, que eu sei que para essa quantidade de slides, e o que eu vou falar, que são 40 minutos só de aula, eu preciso de 16 horas para eu montar os slides, para eu trabalhar o argumento, para fazer os exercícios, porque eu já dei muita aula, já fiz muito treinamento. Então eu já aloquei isso na minha agenda. Agora tem gente que fala, não, ó, segunda-feira eu te entrego, mas a pessoa não pensou no tempo, e normalmente atrasa e não entrega. Eu acho que essa consciência é importantíssima. E se eu puder agregar alguma coisa aí, se você me permite, quando a gente fala de tempo de execução de uma tarefa, nós temos que falar, e isso está no método, né, da gestão, você pensar no tempo de preparação para a execução dessa tarefa. Vamos usar o exemplo, por exemplo, dessa pessoa que passou 3 dias fazendo uma auditoria e depois ela precisa sentar e escrever. Durante a auditoria, muito provavelmente, ela foi fazendo registros. Perfeito. Né? Às vezes com planilhados, às vezes não, às vezes por estar ali naquela relação interpessoal, às vezes ela coloca num bloquinho, usa um post-it, escreve atrás de uma folha. Muito bem. Uhum. Quando ela senta, ela acha que ela já está executando o relatório. E não, tem um período, uma questão antes de executar o relatório, que é organizar toda aquela pesquisa que ela fez em 3 dias. Então, o tempo de preparação, quanto tempo eu tenho para preparar todo aquele post-it, para alinhar tudo aquilo que eu fiz de anotações no verso da folha, porque eu estava numa situação que não dava para eu procurar qual era a folha, para depois sentar e executar. Aí sim, se eu passo pelo tempo da preparação, o tempo da execução ela é mais rápida. E a nossa mente, ela precisa de um trabalho muito grande. Por quê? Porque ela pula. A gente gosta de economizar esforço. Uhum. Né? Você já sabe disso, não sei se quem nos ouve, mas a nossa mente é preparada para economizar esforço, para não querer esforço, porque ele precisa economizar energia, para que o corpo fique em funcionamento. Então, se ele vai, ele já pensa, ele já se vê escrevendo. Ele já faz uma avaliação, só que na hora que ele senta, ele fala, mas onde que está aquilo mesmo? Só diante do problema. Eu, como educadora, eu vivi isso, eu dava uma aula, os meninos falavam, nossa, professora, que matéria fácil essa. Então tá bom, então vamos lá fazer o exercício. Aí você joga o exercício. Aí o menino, meu Deus, e agora? Eu sei que você falou, professora, mas agora? Então agora, vamos olhar lá na apostila?
Vamos abrir o livro? Vai você verificar se você encontra aquilo que eu falei. Tempo de preparação para a execução do exercício. Veja, precisa do tempo. Mas, Sandra, você não faz ideia. Eu fiz 3 dias de visita, eu tenho um dia para fazer o relatório e no outro dia eu tenho uma visita. Só que para essa visita também tem preparação. Opa! Tá vendo como a visão tem que ser geral? Sim. Então, quando a gente para e pensa no tempo de preparação de várias questões, de várias etapas. Quando eu fiz o treinamento para essa seguradora que eu comentei com você, teve algo muito interessante na sequência, né? Porque foram vários encontros. E um dos encontros, eu demais bati na tecla da importância da pausa, para que eles pudessem estar emocionalmente equilibrados cada vez que entrassem num cliente corretor. Porque você tem que ter uma energia ali naquele espaço físico. Imagino que você e a sua equipe também. Ele vai entrar numa empresa, tem uma energia ali acontecendo. Ele vai encontrar com uma pessoa, mas essa pessoa está vivendo a energia daquela empresa, né? Então, aquele espaço. Então, você precisa se preparar para, quando você entra naquele espaço, você consiga perceber qual é a energia que está rolando ali, para você se colocar em sintonia com aquilo, para depois trazer a pessoa para a energia que você precisa. Né? Senão, o diálogo não acontece. Acontecem falas, palavras, mas compreensão daquilo que vem sendo dito, a comunicação não rola. Você não vende aquilo que você precisa, você não compra aquilo que você precisa, enfim. Então, eu batalhei muito com eles, se eles tinham clareza de onde eles iam. Sim. Ivo, você acredita que eles acordavam, diziam, olha, eu tenho que fazer 5 visitas. Então, eu fui para um lugar, aí eu ligo. Aí, pode me atender? Não pode? Se não puder, aí eu vou para o outro. Gente, não é assim. Você não sabe nem para onde você vai. Como que você vai preparar a sua performance para efetivar aquela venda? Não. E é possível você fazer uma agenda de visita. Quantas visitas você tem de fazer no mês? Eu tenho nos clientes. Quantos clientes você tem que visitar no mês? Quantas visitas você tem de fazer? Essas visitas têm de ser semanal? Tem algum cliente que precisa de revisita? Tem alguma semana que precisa de revisita? Porque é venda, né? Você visita para encantar o cliente na primeira semana, na terceira semana você vai lá e bate na porta dele e lembra que você existe. Opa, tô aqui, né? Para na última semana, se tiver alguma sobrinha ainda, algum rescaldo, vira para o seu produto, né? O seu produto que vai ser lembrado, porque foi você que passou por ali. As pessoas, na grande maioria, elas estão tão na sobrevivência do dia a dia, na busca do dia a dia do produto, que elas não conseguem ver essa necessidade de gestar o tempo de preparação e gestar o tempo de execução. Assim, porque, até não sei você, mas quando a gente prepara bem, quando a gente vai para a execução, o tempo é menor. Aí vem a produtividade. Quem é produtivo? Quem é mais focado, quem entrega mais em menor período de tempo, não é isso? Eu tenho... É essa? Fantástica, porque eu tenho aqui, cada um, a gente respeita muito aqui, né, Sandra? Cada um é um ser humano, tem uma história, tem suas premissas, tudo. Mas você vê que tem algumas pessoas que preparam bem aqui na SG4 e são muito focadas. É impressionante. Tá aqui, ó, em 4 horas ela entrega um negócio fantástico. Tem gente que demora, porque vai e volta, porque tem menos foco, uma preparação menor, e aí eu tenho que puxar essa pessoa e falar, olha, você atrasou, o cliente está esperando a demanda, mas você se confundiu aqui, não se preparou bem, não gerenciou bem o tempo, não focou tanto, porque tem gente que isso aqui, ó, acaba com a pessoa, porque é WhatsApp, é Facebook, é Instagram, isso aqui, e tem gente que sai muito para ver isso aqui. E não consegue focar dentro de uma entrega. Por exemplo, quando eu faço um relatório, eu desligo tudo. Porque eu sei que 1 hora eu vou conseguir produzir 8 laudas, 9 laudas, porque eu escrevo bem porque eu foco bem naquilo, porque aí eu tenho uma produtividade grande. Se eu paro para olhar e-mail, para olhar o WhatsApp, para retardar o telefone, você produz isso em 3 dias.
Então, eu concordo plenamente com você, e isso acontece muito aqui na empresa, tá? E é uma coisa que a gente busca ajudar muito o consultor, principalmente o mais novo, o consultor que entra novo, e que aqui a gente também trabalha sobre entrega. Então, Sandra, aqui tem 80 consultores, né, hoje na SG4. Mas no escritório ele tem 13, que é a clínica, e lá no outro escritório tem 2 pessoas. Outras 60 pessoas estão espalhadas pelo Brasil. E ele tem uma entrega. Eu não fico ligando pro cara, ô amigo, você tá aí, como é que tá? A gente combina um prazo e ele entrega. Agora tem gente que é impressionante com produtividade, consegue se organizar, consegue gerenciar tudo que está acontecendo na vida e entrega. Então, se o cara tá na praia, em Guarujá agora lá, numa varanda, na frente do mar, escrevendo um relatório, tá em casa, pra gente aqui, tá tudo bem. Contanto que ele entregue no prazo, ele entregue conforme a gente combinou com o cliente, né? E agora essas características que você falou são importantíssimas, né? Quando você fala, você perguntou como você trabalha produtividade, na produtividade, ou não foi bem na produtividade, você me fez uma pergunta assim, como você trabalha prioridade, urgência, necessidade, que terminologia você usa e como você trabalha isso? E lá na minha resposta, eu acho que vale agora, então, a gente voltar na urgência, porque você comentou sobre o aparelho celular. Né? O que acontece quando a pessoa ela não tem a visão do todo, ela não tem a clareza da rotina semanal dela e muito menos da rotina diária dela, quando o corpo dela não está em sintonia com a mente, né? Porque tem gente que acha que corpo e mente são coisas distintas, quando o corpo separados. E quando isso não acontece, tudo é urgente. Então a pessoa fala assim, Sandra, mas eu não consigo, e eu sei que está chegando um e-mail aqui, eu sei que está chegando um WhatsApp, eu sei que tem algo sendo publicado que eu preciso me informar. Muitas vezes não é rede social, assim, para o pessoal, não. É interesse. Se você vir o que a pessoa está vendo, é sobre o tema que ela trabalha na maioria das vezes, ou sobre o tema que ela está estudando, no caso dos meus meninos, quando eu me refiro aos meus alunos, é sobre aquilo, está lá. Por quê? Porque para ele aquilo é urgente. Quando você tem a clareza do tudo, quando você organiza bem a sua rotina diária e semanal e mensal, quando você sabe quais são os seus sonhos, quais são suas metas de longo prazo, de curto prazo, quais são os seus objetivos, no pilar do eu, do trabalho, da família, do social, do conhecimento, quando você tem isso na sua mente, a sensação de urgência, ela se acalma. E aí quem são as pessoas que conseguem esquecer o celular? Quem são as pessoas que conseguem desligar o celular e trabalhar? As pessoas que têm clareza. As pessoas que sabem administrar emocionalmente as urgências. Olha, pode acontecer, né, aqui um evento que nos tire da nossa conversa, né? De repente, algo que cai, a luz que acaba e desliga. Como que eu consigo voltar com serenidade, com foco para aquilo que eu estou fazendo? Por quê? Porque eu tenho clareza do que está acontecendo. Eu não preciso entrar em pânico. O meu corpo não entra em pânico. O meu corpo se preocupa, meu corpo se ocupa da solução, resolvido. Adrenalina baixa e eu sigo. A maioria das pessoas, porque não gestam bem o seu tempo, não administram as suas ações imediatas, elas não conseguem controlar o cérebro comandar o cérebro reptiliano. Então, elas estão o tempo todo na luta e fuga. Elas estão o tempo todo temerosas. Algo pode acontecer. Pode ser uma mensagem da minha mãe dizendo que está mal, do meu filho, não sei o quê. Apareceu lá o nome do filho. Ai, será que ele se machucou? Você não pensa no positivo, você já pensa no negativo. Calma. Se o corpo está em equilíbrio, se você tem a clareza, se você espelha a sua agenda com a do seu filho, você sabe que ele está no colégio, ele não está sozinho. Né? Ele está em casa e a sua empregada está lá com ele não está sozinho. Então, peraí, não pode ser algo assim tão urgente. Pode acontecer, mas, gente, estatisticamente, quantas vezes
né? Então, como você administra aqui esse momento para, quando possível, o mais breve possível, dependendo de quem é a mensagem, você atender. Mas com calma, não já vai na urgência. Então, tirar-nos da urgência constante é um benefício que acontece para quem aprende a organizar a sua vida de maneira adequada no uso da agenda. Perfeito. E Sandra, assim, e até para a gente já seguir aqui para um encerramento, eu acredito muito que uma pessoa que consiga controlar a ansiedade, ela ajuda muito na questão do gerenciamento de agenda e produtividade. Por quê? Porque você falou disso várias vezes, né? Tem gente que fica muito ansiosa em fazer a coisa, e isso é assim, calma. E eu acho que uma habilidade de quem trabalha, quem tem muitos compromissos, é você também ter paciência, você esperar o tempo das coisas. Eu acho que isso é uma habilidade que a pessoa tem que desenvolver dentro da tua questão de saúde mental, todo mundo, e respeitar o tempo por algumas questões. Eu vejo jovens assim, com 30 anos de idade, falando, poxa, eu ainda não comprei uma casa, eu ainda não sou gerente de uma empresa. Ele estabeleceu dentro da vida dele algumas conquistas que são assim, que não dependem só dele em alguns momentos, e atribuem até em algumas situações felicidade em cima disso. Eu vou ser feliz quando eu chegar em tal lugar ou conquistar alguma coisa material. Mas eu acho que o gerenciamento da ansiedade, da pressa, é uma coisa que hoje atrapalha muito a sociedade como um todo. São muitos compromissos, são muitas séries para assistir, cinema, compromisso com as pessoas, é WhatsApp, é trabalho, é pós-graduação. Quando a pessoa pensa em tudo isso, tem gente que fica muito ansiosa. Mas você falou de uma forma muito legal, né? Sabendo onde quer ir, trabalhando bem essa questão do que é urgente, é importante, as prioridades, e alocando isso de uma forma mais tranquila, gerenciando bem isso, a pessoa consegue, passo a passo, produzir muito bem, né? O que você fala sobre ansiedade? Em algum momento você conversa com as pessoas sobre isso, especificamente? O tempo todo, Ivo. Legal. O tempo todo. A ansiedade, ela se dá porque a pessoa está sempre, entende que ela está sempre distante do benefício daquilo que ela quer. Uhum. Por exemplo, vamos trazer aqui uma metáfora que talvez atinja a todos. Você vai viajar. 99% das pessoas, quando programam uma viagem, só quer chegar. Não vê a hora de chegar. Pega o carro, bota a mala e vai, né? E até acelera na estrada, porque quer chegar, quer chegar. A viagem já está lá na preparação. Onde eu vou? Escolheu? O que tem lá? Né? Realmente, como eu faço para usufruir dos benefícios daquele lugar? O que eu preciso levar para usufruir dos benefícios daquele lugar? Eu já estou viajando. Quando você passa a entender isso, aí você entra no carro, preparou o carro, sente o carro, que delícia, é agora. Aí você liga o carro, aí você vai, aí você para num posto, aí você de repente pode parar num ponto turístico na estrada, aí você, enfim, para embaixo de uma árvore, faz um lanchinho, né? Como no nosso passado, no meu passado, tinha muito disso. A viagem também é a conquista. Né? Você já está na viagem. Então, quando hoje, Ivo, você tem clareza daquilo que vai te fazer feliz, ou já te fez feliz, ou que faz com que o seu dia fique encantado, você tem essa clareza? Sandra, dormi bem, acordei, tomei meu café da manhã, olha, eu tenho um grande prazer no meu dia, meu café da manhã. Eu tomo, esse é o meu, tá? Eu tenho um grande prazer. Todo dia eu procuro tomar um café da manhã muito gostoso. Para mim, é o tempo que eu sento, que realmente a minha mesa está muito bem posta, é o meu café da manhã, é o meu presente do dia. No meu trabalho, eu sempre mentalizo, olha, que pessoa que eu vou atender hoje, como eu quero abordá-la. Poxa, deixa eu retomar, é tão gostoso poder olhar aquele rostinho, conversar com aquela pessoa, aprender com ela. Então, isso me dá prazer, é a minha jornada. É a minha jornada. Né? Então, como você administra a sua ansiedade quando você, todo dia, sabe o que te dá prazer?
quando você não precisa chegar no final da viagem para sentir prazer. Uhum. Até porque, de repente, você decide ir para a praia e você vai. E praia pressupõe areia, mar e sol. Só que chove a viagem inteira. E daí? Se você não sabe viver os prazeres, você não vai curtir o café. Você não foi à praia, mas você foi a um café, você foi a um restaurante, você levou na mala um livro, ou você passou numa livraria lá daquele lugar e comprou um bom livro, e vocês decidiram juntos ler o livro com as pessoas que estão ali, ou você comprou numa loja um jogo e junto com a família, com os amigos, foram jogar. Você não consegue sentir prazer se não estiver vivendo aquilo que você planejou viver. E eu volto lá numa das minhas primeiras falas. Fazemos agenda para registrar compromissos e ações, se queremos chamar de compromissos, ações. Mas, isso registra, mas para gestar imprevistos. E aí, saber gestar o imprevisto é a grande mágica de quem tem alta performance. Como você vive aquilo que você não esperava que ia acontecer, é que vai fazer com que você se torne produtivo, com que você esteja sempre focado e atento, sereno, tranquilo, e quiçá, né, Ivo, que eu acho que é o objetivo de todos, pelo menos deveria ser, feliz. Né? Que é essa felicidade que a gente tem de viver todo dia. Perfeito. Maravilhoso, assim, foi uma conversa muito legal. Se você quiser fazer alguma divulgação do seu Instagram, dos seus cursos, você, se não me engano, você tem, né, um curso online. Você chegou a comentar um dia comigo, né? Pode falar aqui como é isso, se alguém quiser te procurar, onde acha, que tipo de treinamento você oferece. Eu faço mentoria personalizadas, eu tenho sim um curso online, e esse ano nós estamos remodelando as aulas, então eu não sei, talvez em maio ele saia, porque a intenção é que ele rode mais sozinho, com minha intervenção apenas uma vez por mês, então por isso nós estamos remodelando as gravações, mas os atendimentos personalizados, estamos abertos ainda tenho 1 ou 2 vagas, e se as pessoas quiserem me acompanhar, olha, aí tem o @ do Instagram, e tenho também uma página no YouTube, Sandra Simões, onde eu distribuo vídeos todas as semanas. Eu entrego ali o conteúdo desse tema todas as semanas, tá bom? Muito bom, Sandra. E a audiência que está aqui, eu recomendo, porque eu acompanho a Sandra. Muito obrigada. Trabalho de excelente qualidade, né? E vocês vão ter uma oportunidade de conhecer muito do que a gente falou aqui em outros vídeos, porque eu já assisti os vídeos da Sandra, são muito ricos. Espero que vocês aproveitem muito. Sandra, muito obrigado. Obrigada. Namastê. Sucesso em 2023. A gente está no início do ano, é o nosso primeiro podcast. Desejo um ano brilhante e incrível para você. Muito obrigada. Desejo também um lindo 2023 para todos e que essa reflexão se torne prática na vida de vocês. Um item que seja, tenho certeza que é transformador. Tá bom? Namastê. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado, audiência, por você estar aqui com a gente sempre. Acompanhe a gente, né, nas nossas outras redes sociais. É muito bom ter você aqui do nosso lado. Então, um abraço. Até o próximo podcast.